1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler até o verso número 6. 1 Samuel, capítulo 30, até o verso 6, a palavra de Deus diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã e a Jezreelita e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Glória ao Senhor. Pai amado, fala conosco essa manhã pela Tua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos instrução, de maneira que nós possamos mudar a nossa vida com base na Tua palavra. Mudar as nossas atitudes, que a Tua palavra nos incomode essa manhã. Nos tire da zona de conforto, para que nós possamos agir, Pai. Precisamos agir em relação àquilo que cremos. A nossa fé precisa ser acompanhada por obras de justiça, Pai. Que nós possamos crer e obedecer. Mas para isso queremos entender a Tua palavra. E te pedimos, pelo Espírito Santo, nos dá este entendimento. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Me dá a unção que eu preciso para ministrar a Tua palavra. E essa ministração quebre as barreiras de entendimento, as distrações, para que possamos dar ouvidos à Tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Mas aqui é um texto de um episódio triste na vida de Davi, em que ele estava afastado de Israel, com seus homens guerreando, guerras que talvez ele não devesse estar lutando. E nesse episódio ele chega à sua cidade, a cidade onde ele estava morando, e encontra um cenário de destruição. A gente refletindo sobre esta palavra, algumas coisas que podemos pensar aqui. Às vezes, há situações na vida em que fugir é a única opção, é a única saída para preservar a vida. Às vezes é inútil lutar, às vezes é inútil enfrentar, como percebemos que o inimigo está muito mais preparado e poderoso, e a saída estratégica é recuar, é fugir, é não enfrentar. Isso acontece, às vezes, na nossa vida. E, biblicamente, isso também é verdadeiro. Veja, o Senhor é o Todo-Poderoso, mas quando, no episódio do nascimento de Jesus, José e Maria fugiram para o Egito. Você conhece a história. Deus os podia livrar ali, mas a própria direção de Deus era a fuga para o Egito, para que se evitasse a desgraça, não é? Então, eles poderiam ter sido protegidos aonde estavam, mas, no caso, a ordem dada por Deus era a fuga. Mas uma coisa a gente tem que entender: essas fugas precisam ser direcionadas por Deus, precisam ser ordenadas por Deus, porque elas são exceções, não regra. A regra geral para nós é enfrentar e não fugir. Entende a diferença? Fugir como uma direção de Deus é uma coisa. Agora, fugir por medo, por covardia, é outra coisa completamente diferente. Então, na maioria das vezes, a fuga ela é prejudicial. E quem foge acaba perdendo.
ao invés de ganhar. Você pode observar isso na maioria dos casos, inclusive na Bíblia. E nesse texto aqui, a gente vê como foi prejudicial a Davi a sua fuga. Ele estava nesta cidade porque ele estava em fuga. Ele viu a sua vida ruir, a sua família ser destruída, ele chega e encontra a sua cidade em chamas, sua esposa levada, seus filhos levados, porque ele decidiu fugir. E o que resulta disso é choro, como a gente viu aqui. Num determinado momento, todos aqueles homens valentes de guerra estavam chorando copiosamente por causa do mal que receberam. Então, algumas reflexões eu queria fazer contigo essa manhã, para que a gente pense um pouquinho na nossa vida, nas nossas atitudes diante das ameaças e das adversidades. Todos nós estamos sujeitos a derramar lágrimas de dor, de angústia, diante de uma perda ou diante de uma calamidade. Ninguém aqui está livre de perder alguma coisa, perder um parente, perder um ente querido, passar por um problema, um dilema, uma crise, uma falta de emprego, uma falta de dinheiro. E isso pode trazer naturalmente choro, pode trazer angústia para a alma, isso é muito comum. No versículo 4 que a gente leu aqui, diz a Bíblia: então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Mas choraram como? Choraram até não terem mais força para chorar. Veja como foi a intensidade do choro daqueles homens. Não foi uma lágrimazinha derramada, foi um pranto realmente. Até não terem mais força, ergueram a voz, gritaram, choraram, por causa do grande sofrimento em que estavam vivendo, que estavam passando. E veja, irmãos, há um aspecto até às vezes positivo nisso, né? Tem muita gente que diz aí a frase conhecida que chorar é bom porque lava a alma, né? Porque é como se fosse uma válvula de escape para o emocional. Às vezes a pessoa passa uma situação e segura o choro. Ela pode não ter chorado naquele momento, mas o choro está lá ainda contido. E aí se diz na gíria popular que quando cai a ficha, e aí ela desaba, porque ela apenas adiou uma emoção. Mas a emoção está lá, está contida, está interiorizada. E em determinado momento essa pressão vai romper e a pessoa vai de fato chorar. Então o choro é bom, prender o choro não é muito sadio, não é muito produtivo, não é? E quando a gente passa muito tempo sem chorar, é um sinal de alerta. E eu pessoalmente trago isso para a minha vida, porque eu creio que quando a gente passa muito tempo sem chorar, a gente está ficando um pouco insensível, a gente se passa muitos cultos sem derramar uma lágrima diante do Senhor, é porque a gente está ficando um pouco frio na fé. Se a gente canta muitos louvores e já não chora mais com a emoção de estar diante de Deus louvando, já é um sinal de alerta também. Então há alguns alertas que essa falta de choro podem trazer aí para a nossa vida, e como eu disse, muitas vezes chorar é aliviar também as tensões. Agora, uma coisa também é certa: choro não é sinal de arrependimento. A gente vê muitos exemplos bíblicos de que o choro, às vezes, é só consequência das bobagens que se fez, das escolhas erradas que fizemos na vida. Há choros que são justos, que são justificáveis, de calamidades que nos sobrevêm, sobre as quais a gente não teria nenhuma oportunidade de alterar, fogem ao nosso controle e o choro pode vir. Mas há muito choro que a gente chora que foram provocados por nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas erradas. E isso não sempre significa que eu estou arrependido. Eu posso estar chorando por um mal que estou sofrendo, mas não necessariamente eu estou arrependido pelo mal que eu fiz. Eu estou chorando como uma forma de remorso, que é muito diferente de arrependimento, como eu já falei aqui aos irmãos várias vezes. A gente chora porque errou, mas não quer dizer que se arrepende. Chora pela consequência do erro, pelo que eu sei que vou passar, derivado daquilo que eu escolhi, mas não necessariamente estou arrependido a ponto de não mais fazer, porque o arrependimento é uma decisão de não errar novamente. Isso é o arrependimento.
Eu aprendo com o erro e decido comigo mesmo, não quero fazer isso de novo. Não quero chorar novamente por causa disso. Eu não quero cair nessa armadilha novamente. Então, quando o choro é provocado por erros e falhas, aí o choro não é bom. E aí ele vai nos levar a uma dor profunda que vai ser sempre prejudicial. Não é? Um exemplo que eu quero compartilhar contigo, que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22. Você pode ler aí na sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, no versículo 62. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 62, diz assim: Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Foi um choro muito amargo, foi um choro muito ruim, muito doído para a sua vida. No caso de Pedro, até no futuro, isto levou a um arrependimento. Mas, por exemplo, no caso de Judas, o levou a se enforcar. Você já viu bem a diferença entre arrependimento e remorso. Mas dói. E por que dói? Porque ele escolheu negar, ele escolheu não se envolver, ele escolheu dizer que não conhecia Jesus. A consequência foi um choro. Quando ele olhou para Jesus e o viu, olhando em sua direção, ele se confrontou com o miserável homem que ele era, e isso provocou um choro amargo. Veja, é um choro ruim, com gosto amargo. Foi isso que Pedro viveu na sua vida. E quando a gente volta aqui ao texto de 1 Samuel que estávamos lendo, vamos entender qual é a causa do choro de Davi aqui, de todos aqueles homens que choraram junto com ele naquele dia tão profundamente, né? Dizendo a Bíblia até que choraram até não poder mais. A gente vê a criança, né, que chora até faltar ar, né? E eles choraram desse jeito, até não conseguir mais chorar. E por que eles choraram? No caso específico de Davi, aqueles homens estavam ali por causa de Davi, eles eram liderados de Davi. Davi foi para aquela cidade e os homens foram com ele como parte do seu pequeno exército. Os homens todos estavam ali por causa de Davi, então o responsável maior é Davi. Davi é o responsável deles estarem naquele lugar. E qual o erro de Davi? Ele estava no lugar errado. Veja, Davi é israelita. Davi é do povo de Deus. E aonde é a cidade aonde ele está? Esta cidade é uma cidade dos filisteus. Nesse momento da sua vida, Davi, por medo de Saul, por medo do confronto, das ameaças que sofria, ele decide ir morar em cidade de filisteus. Ele decide, de certa forma, se associar com os inimigos de Deus. Ele decide se fazer acompanhar de um povo estranho que é inimigo natural do povo de Deus, os filisteus, com quem os judeus têm uma rixa de longa data. Mas é para ali que Davi vai se instalar. Ele se associa com os filisteus. Aí eu trago isso para a nossa vida. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, correto? Somos do mundo? Não. Estamos nele, mas não somos dele. Então, as associações que eu faço, as pessoas com quem eu ando, os lugares que eu frequento, vão influenciar diretamente a qualidade da minha vida. E as consequências, quem vai sofrer sou eu mesmo. Davi estava no lugar errado, porque tomou a decisão errada. Você é livre para decidir onde você vai, você é livre para decidir com quem você vai e o que você vai fazer. Mas a consequência, ela sempre acontecerá. Tudo isso acontece com Davi, esse choro é consequência não de uma fatalidade. Não é uma fatalidade, um acidente. Não, não foi um acidente. Ele não deveria estar ali com a sua família. Ali não era o lugar de Davi. Ele não poderia estar associado aos inimigos de Deus. E toda vez que eu me associo aos inimigos de Deus, eu sofrerei as consequências dessa minha escolha. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós desfrutamos de algumas coisas do mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Então, há um nível de separação que eu preciso manter de muitas coisas. E esse nível eu preciso observar na minha vida. Não é para observar isso na sua vida, não. Como foi dito aqui ainda há pouco pela minha esposa, não estamos aqui para julgar uns aos outros. Cada um dá conta de si mesmo. Eu é que sei onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Eu é que sei com quem eu posso sentar e com quem eu não posso sentar. Mas as consequências também sou eu que sofrerei.
Eu não vou dizer para você onde você pode ir, onde você não pode ir. Não vou dizer para você onde você pode, com quem você pode andar e com quem você não pode andar. É você que diz isso. Mas uma coisa eu digo para todos nós, as consequências das escolhas erradas somos nós que vamos sofrer. E Davi sofreu esse choro amargo por conta de uma escolha. Foi morar com os filisteus, se associou com um rei filisteu, trabalhou para um rei filisteu. Esta foi a consequência amarga que ele colheu. E o que ele colheu de fato? Né? Olhando para o texto, a gente tem uma pequena ideia do que foi colhido. Veja só, enquanto ele acompanhava os exércitos de Aquis, um rei pagão, né? Ele estava servindo ao rei Aquis, ele estava associado com os soldados do rei Aquis, outros inimigos estavam entrando na sua cidade. Versículo 1 do texto de 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, um outro povo, tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos. O que ele perdeu? Perdeu tudo, né? Perdeu tudo que ele possuía na cidade. Os seus bens materiais e os seus bens mais preciosos, as pessoas da sua família. Então, a perda foi muito grande. Foi ou não foi? O que você acha? Se coloque no lugar de Davi. Mas o responsável é ele. Aonde ele estava, com quem ele estava, foi um fator fundamental para que essa perda tivesse acontecido. Estava servindo ao rei Aquis, estava lutando uma luta que não era dele, estava envolvido num projeto de que não era dele e estava no lugar errado e na hora errada. Então, tudo isso aconteceu também porque ele estava ausente da sua casa. Ainda que estivesse em Ziclag, mas estivesse ele em casa, talvez isso não tivesse acontecido. Concorda comigo ou não? Então, pensa no seguinte, a ausência, irmãos, a ausência é um problema tão grande quanto a escolha errada. Às vezes eu não escolhi muito errado, mas a ausência se torna um problema também. A ausência é um problema tão grande quanto a escolha errada. Porque a ausência abre brechas na nossa vida. Se eu não estou presente, alguém vai estar. Se eu não estou vigilante, o inimigo vai entrar. Se eu não estou de prontidão, aquele que é contra mim estará esperando uma oportunidade para entrar na minha casa, na minha vida e na minha família. A ausência é um problema tão grande quanto uma escolha errada. Os amalequitas, que foram aqueles que invadiram, eles, antes de atacar, pensa bem, você é o general de um exército. Antes de atacar algum lugar, você vai procurar a vulnerabilidade daquele lugar, concorda? Você vai procurar onde o muro é mais fraco, onde tem menos vigilância, uma estratégia para que o seu ataque seja positivo. Certamente os amalequitas não chegaram aquele dia e disseram, vamos atacar lá aquela cidade e tal. Não, eles observaram a cidade. Quando Davi e seus homens saíram, opa, é a nossa chance. Só estão lá agora mulheres e crianças. Não haverá resistência, e assim aconteceu. O inimigo estava observando a presença. Quando ele observou a ausência, ele atacou. Então, quando estamos presentes, as chances de ataque são menores, ou pelo menos eles são mais rebelados com facilidade. Agora, quando estamos ausentes, é aí que o inimigo vai certamente atacar. Quando Davi se ausentou, foi nesse momento que os amalequitas entraram nessa cidade e fizeram um estrago que você leu comigo aqui, a Bíblia diz que eles fizeram. Então, quando eu me ausento, a mesma coisa acontece na minha vida, em todas as áreas. Hoje, nós não estamos em Ziclag, mas nós estamos ali no nosso lar, nós estamos no nosso trabalho, não é? Nós estamos gerenciando a nossa casa e a nossa família, e aí eu me ausento dos meus compromissos com este grupo do qual eu faço parte.
certamente algum prejuízo eu terei. Essa questão da ausência, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida, porque nós precisamos estar presentes, irmãos. Presença é importante. Entenda isso. Se você tem uma casa, a sua presença na sua casa é importante ou não? Você acha que a sua casa é um lugar só para você dormir? Não, você tem que estar presente na sua casa. Você tem que estar à frente dos problemas, dos dilemas, das dificuldades, das lutas que acontecem no seu lar. E aí, tanto o homem quanto a mulher têm essa mesma responsabilidade. Qualquer um dos dois que se ausenta é o fracasso do lar. Qualquer um dos dois que se ausenta da educação dos filhos é o fracasso dos filhos. Os filhos são levados por amalequitas, porque, de repente, nós não estávamos lá para protegê-los. Nós não estávamos lá para fazer uma barreira de proteção. E a Bíblia diz que nós temos que resistir ao valente, porque ele vem bem armado contra nós. Mas nós também temos que estar presentes e bem armados contra ele, para podermos vencer. E depois choramos. E aí o ditado que vem é aquele: não adianta chorar pelo leite derramado. Todo mundo conhece esse ditado. Não, eu preciso é me precaver para que o leite não derrame. Mas para que o leite não derrame, eu preciso estar em casa. Entendo o que eu estou dizendo. Claro que todos nós temos que sair para trabalhar, todos nós temos compromissos, mas entendo o que eu quero dizer com presença. Sair você vai, mas a presença tem que ser sentida. A presença do pai e da mãe tem que ser dominante dentro do lar. Não são os filhos que dominam a casa, mas sim o pai e a mãe. Os filhos não têm força para lutar contra o inimigo. São vítimas do inimigo, vítimas fáceis. São o pai e a mãe que têm que estar dentro de casa, vigilantes sobre o que está acontecendo dentro de casa, para que o inimigo não se estabeleça e não leve cativos todos aqueles que nos são preciosos. E claro que maior ainda é a responsabilidade do pai, tá? Isso eu quero colocar bem para você. Embora eu possa dividir um pouco marido e mulher, a maior responsabilidade é do pai. Porque era Davi que não estava em casa, as mulheres foram levadas, as crianças foram levadas. A maior responsabilidade é do pai. Adão e Eva, foi Eva, mas foi Adão que foi um banana. Está entendendo isso? Eva foi enganada, mas foi Adão que também não falou nada e se deixou levar. Foi Adão que não fez o papel de homem. A gente tem um papel, irmãos, papel de homem, protetor, mantenedor, papel que o homem precisa trazer para si, assumir a sua responsabilidade, porque senão depois vai chorar. Aí eu digo, chora na cama, que é lugar quente. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Antes do leite derramar, temos que assumir o nosso papel. E isso em todas as áreas. Seja ausente no seu trabalho, você vai ver o que acontece. Tem lugar que o povo até fala assim, melhor você nem tirar férias, senão vão perceber que você não faz falta. Não tem isso aí que acontece? Às vezes não tem no trabalho? É melhor nem se tirar férias, porque vão ver que você não faz falta nenhuma e vão te mandar embora. Seja ausente no seu trabalho. Comece a faltar, comece a chegar atrasado. Você vai ter emprego? Não vai. Aí depois vai reclamar que a crise está brava. Não é a crise que está brava. É você que não cuidou do que você tinha. Você que não deu valor ao que você já possuía. Aí quando perde, aí chora. Coitadinho de mim. O governo não cuidou de mim. Não foi você que esteve ausente, que não foi presente, que não foi constante. E aí o inimigo chega e o inimigo não vem para brincar. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Os amalequitas fizeram duas coisas, roubaram e destruíram, só não mataram, segundo diz o texto aqui. Mas talvez fosse matar depois. Então, amados, o inimigo está aí ainda da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, e nós caindo nos mesmos erros. Não seja ausente. Tudo que fazemos, por que eu aqui insisto, seja presente na igreja? Pastor, qual é a diferença se eu vier só domingo, se eu faltar? Sabe qual é a diferença? É a vida espiritual. Não é a mesma coisa. Não é, não adianta, eu vou só domingo de manhã, mas durante a semana eu faço jejum, eu leio a Bíblia toda. Mentira. Tá bom?
não é a mesma coisa. Se você vem pouco, você é fraco. É claro que é. Porque você vai mais aonde não deveria ir do que aonde deveria ir, que é a igreja. Vir à igreja é sempre bom. Agora, os lugares que a gente vai, às vezes, são duvidosos. Não tenho certeza se são sempre bons. Mas a igreja eu sei que é sempre bom. Então, sempre que eu venho, eu ganho alguma coisa. Eu ganho carinho e atenção dos irmãos. Eu ganho a palavra de Deus. Eu ganho a comunhão. Eu sempre tenho lucro quando eu venho à igreja. Mas lá fora, não sei. E a minha casa é edificada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra. Olha quanto lucro tem em vir. Mas a ausência, amados, eu canso de ver isso nesses anos todos como pastor. Enquanto a pessoa está firme, está vindo sempre, vem a todos os cultos, ela está forte, ela está firme, sua casa está bem, está tudo bem. Aí começa uma coisa chamando a outra, a gente fica pensando, o que aconteceu primeiro? Igual aquela história de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Por que a vida dela está uma droga? Por que a família se desfez? Foi porque ela parou de ir à igreja ou ela parou de ir à igreja porque isso aconteceu? O que aconteceu primeiro? As coisas foram se acumulando e foram acontecendo. Porque normalmente, quando você está firme, fiel, constante, as coisas vão bem. A ausência traz prejuízo. É um sinal. Quando a pessoa que vinha muito começa a vir pouco, acende uma luz de alerta aqui na minha cabeça, sabe? Acende. Mas eu não posso fazer nada. Eu não posso ir lá com um batalhão de choque na sua casa, te obrigar a vir para cá com a metralhadora na cabeça. Entendeu? Então, a luz de alerta acende, mas eu vou ver depois a destruição. Infelizmente, a gente fala, a gente alerta, a gente prega, a gente até é chato, porque eu sou chato, né? Eu falo disso toda hora, eu sou chato pra caramba. Mas não adianta, com toda essa chatura, tem gente que vai deixando, vai deixando, vai deixando. E quanto mais você deixa, mais fraco fica, mais brechas aparecem. Menos você ouve a palavra, se você ouve menos a palavra, você ouve mais besteira. É uma balança, né? Menos você vê o culto, mais você vê coisas que não prestam. É uma balança. Então as coisas vão pendendo, vão pendendo, vão pendendo, até que elas caem. Não cai de uma vez, cai aos poucos. A ausência é tão ruim quanto escolhas erradas, porque também a ausência é fruto de uma escolha errada. Você poderia estar, mas escolheu não estar. E o prejuízo da ausência, irmãos, é imensurável. Ela prejudica muito, muito. E a ausência prejudica tanto ao que se ausenta, quanto aos que estão presentes. Olha o prejuízo que ela faz. Você se ausentou da sua casa, mas você está prejudicando não só você, os que ficaram na sua casa. Você se ausentou do seu trabalho, alguém teve que fazer o seu trabalho. Então você não prejudicou só você prejudicou os outros que ficaram, que tiveram mais peso na sua vida. Você se ausentou da igreja, você não prejudicou só você prejudicou o resto da igreja. Entenda, é um prejuízo mútuo, generalizado para todas as pessoas. Então eu preciso estar presente e atento para ouvir a voz de Deus, para fazer o que Deus está mandando, para não me deixar enganar. Preciso estar atento, vigilante, como disse Jesus, sejam sóbrios e vigilantes, vigiai e orai. Por quê? Para impedir que os amalequitas entrem no meu território. Se eu estou em casa, eu percebo a chegada deles. Eu percebo a ameaça e eu me preparo para lutar contra ela. Se eu estou atento, porque o estar em casa não é apenas habitar lá. Tem gente que está em casa, mas a cabeça está em outro lugar. Tem gente que está no trabalho, mas a cabeça... Não vou falar da igreja, né? Tem gente que está aqui me ouvindo tagarelar aqui e a cabeça está lá no tanque de roupa que deixou em casa. Não tem isso, não? Tem também, né? Então, não estou falando da presença física igual um boneco, mas estou falando da presença vigilante, atenta, ouvidos atentos à voz do Senhor, a presença atenta dentro do seu lar, vigilante, vendo, tem um perigo entrando, tem um inimigo sorrateiro por aí, tem uma brecha aberta, tem uma portinha ali, aonde ele vai entrar quando eu estiver dormindo. Essa é a vigilância, que vai nos livrar da invasão do nosso território. Davi nem uma coisa nem outra, ele estava longe, lutando uma guerra que não era dele, servindo a um rei que não era dele, num povo que odiava o seu povo,
E aí, quando chega em casa, vai ver o quadro de desgraça. E aí o verso 4 vai dizer: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força. A ausência provocou choro. O choro não foi provocado por um acidente. Não foi uma fatalidade. Eles não perderam mulheres e filhos como alguns perdem em acidentes aéreos, de carro. Não. Foi um acidente, vamos dizer assim, uma desgraça pré-anunciada. Se você está ausente, há uma desgraça pré-anunciada. Você não está vendo ela ainda, mas ela vai acontecer. Enquanto você não voltar e ficar presente, enquanto você não ficar atento e vigilante, há uma desgraça pré-anunciada que é questão de dia acontecer. Então, Davi vai chorar. E todos aqueles que estão com ele vão chorar. Mas nesse caso não adianta nada, porque o choro não ia trazer ninguém de volta. Concorda? Chora até não aguentar mais, mas ninguém vai voltar por causa do choro. E aí, irmão, sempre que a gente se distancia de Deus, a gente corre o risco de ter surpresas desagradáveis. Isso é evidente, eu não estou fazendo ameaça para ninguém, não, mas é uma consequência, é uma evidência, você vê isso na Bíblia o tempo todo. Você decide se ausentar de Deus, enquanto faz isso, acha que está tudo bem, estou por cima, está tudo dando certo, mas eu estou cavando para mim um risco desnecessário, de surpresas desnecessárias, que podem chegar a qualquer momento e que vão trazer dor e certamente sofrimento. Então eu não posso, nós não podemos, não temos a opção de nos afastar de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Se não for Ele, quem é que vai me defender? Não é o Chapolin Colorado, pode esquecer. Deus é o escudo, é o bem presente. Mas eu estou presente? Agora imagina ao contrário, Deus se ausentou. Olha só, eu estou lá com Deus, buscando tal, e de repente Deus se ausenta da minha casa e acontece uma desgraça. Nunca isso vai acontecer, porque Deus é bem presente. Amém, irmãos? Eu me ausento, mas Deus não se ausenta. Olha a segurança que eu tenho, olha a certeza que eu tenho. Eu posso falhar e me ausentar, mas o meu Deus não falha e não se ausenta. É socorro bem presente. Quando acontece alguma coisa, fui eu que falhei, não foi Deus, irmãos. Não foi Deus. Deus não se ausentou, fui eu que me ausentei. Não estou falando de fatalidades, mas de coisas que poderiam ser evitadas, por escolhas minhas, por decisões nossas. Isso a gente precisa atentar. Veja o que diz a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo número 5, no versículo número 8, a palavra de Deus diz: sede sóbrios e o quê? Vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para quê? Para devorar. Os amalequitas andaram em derredor de Ziglag vários dias procurando uma oportunidade de entrar ali e devorar. E entraram e devoraram, levaram tudo. Deixaram tudo queimado e destruído e levaram todas as pessoas que eram preciosas para aqueles homens. Foi isso que aconteceu como resultado da ausência. O choro veio, mas o choro não resolveu nada. Veja mais o que acontece quando há ausência e quando chega o choro. Voltando lá ao texto, o versículo número 6 diz assim: Davi muito se angustiou. Olha, angústia, sentimento horrível, angústia, que sentimento terrível. Ele se angustiou. Uma angústia no seu coração tremenda. Pois o povo falava de quê? Apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, outro sentimento terrível, angústia, amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Mas primeiro Davi se angustiou. E qual a causa da sua angústia? Queriam apedrejá-lo. Quem é o povo que queria apedrejá-lo? Os homens que estavam com ele. Os seus soldados que chegaram, que eram fiéis a ele, mas que viram suas famílias levadas, esses mesmos homens se voltaram contra Davi.
Veja, a ausência provoca uma revolta coletiva, irmãos. Todos se revoltaram. A culpa é de quem? A culpa é do chefe. A culpa é do líder. Quando o time vai mal, quem é que perde o emprego? É o técnico. É o primeiro que perde o emprego, é o técnico. A primeira cabeça cortada é do líder. Davi é o culpado disso tudo, diziam os homens. Foi por causa dele que tudo isso aconteceu. Agora estamos aqui sem mulheres e sem filhos, porque Davi nos orientou errado. Foi ele que errou. Como se isso isentasse a culpa de cada um. Mas todos se voltaram contra Davi. Veja, quem está na liderança não pode se ausentar. Mais uma vez eu falo para os homens. Deus colocou a liderança nas suas mãos. Alguns homens acham que isso é um privilégio. Irmãos, liderança pode ser um privilégio no sentido de que eu e você não a merecemos. Mas não é um privilégio no sentido de que nos deixa melhor do que os outros. Ah, agora eu sou líder. Ah, eu mando. Ah, eu faço e aconteço. Eu dou uma ordem, todo mundo obedece. Que maravilha. Aí a Bíblia diz que o homem é o líder do lar, o cara diz, eu vou escravizar minha mulher. Ela agora é o meu cachorrinho, que eu mando, que eu digo deita, ela deita, digo senta, ela senta, rola, ela rola. Não. Liderança, querido, é uma responsabilidade tremenda. Por isso, quando eu vejo alguém querendo ser líder, sem ter a unção para sê-lo, primeiro eu rio, depois eu choro, porque a pessoa não sabe o que está querendo. Ela não se manca, mas ela, no fundo, não sabe o que está pedindo. Ser líder é uma responsabilidade enorme. Porque se você se ausentar, a culpa é sua e de mais ninguém. Se você fizer errado, a culpa é sua e acabou. Você lembra dos nazistas, Tribunal de Nuremberg, depois da guerra? Quem é que foi julgado no Tribunal de Nuremberg? Não foi nenhum soldado nazista julgado naquele tribunal, mas foram os líderes, os cabeças, os chefes, os generais, os responsáveis, eles foram julgados, porque o líder é o culpado. Então, liderar, meu amado, é um privilégio no sentido que eu não mereço, mas é uma grande responsabilidade. Não me faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário, me faz mais responsável. Me obriga a ser ainda mais responsável, a dar mais de mim mesmo por causa disso. E na igreja, a mesma coisa acontece, o mesmo princípio acontece. A obra de Deus, irmãos, não é feita por braço ou por perna, ela é feita por um corpo. Nós somos um corpo. A alguns Deus deu a liderança, mas estes são mais responsáveis do que todos os outros. A culpa é destes. Por isso Jesus disse, você fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Jesus já advertiu sobre isso. A nossa responsabilidade é ainda maior. Então nós não podemos nos ausentar de maneira nenhuma, porque a ausência vai produzir as brechas vão gerar as fraquezas, e nas fraquezas vão aparecer também os inimigos, e quando tudo entornar, virão as cobranças. Todos se voltarão contra você e vão dizer, eu quero a sua cabeça, porque você é o culpado, você não vigiou, você não tomou conta de mim, você não fez o que você deveria fazer. E aí não adianta chorar, o choro não vai resolver. Foi o que aconteceu com Davi e seus homens. Choraram, depois culparam Davi. E Davi se angustiou, e Davi ficou muito triste com isso tudo que aconteceu. Mas a história vai dizer, ele diz no final do versículo 6, ele se reanimou no Senhor. Ainda houve uma esperança, porque Davi se reanimou no Senhor, e ele conseguiu virar esse jogo. Virou. Você vai depois ler a história, o conteúdo dela até o final, você vai ver que virou o jogo, porque Deus foi misericordioso com Davi, irmãos. Foi misericórdia. Não vamos usar isso, no final tudo dá certo. Nem sempre no final tudo dá certo. Aí eu deixo de fazer o que tem que fazer, eu me ausento, mas no final Deus conserta tudo e pronto. Não funciona assim. Tem finais que são muito tristes, sabia disso? Tem finais que são terríveis. Não foi o caso dessa história. E uma coisa que a gente aprende também é que ninguém cobra quando tudo vai bem.
Enquanto está tudo funcionando, ninguém cobra. Nunca um daqueles homens questionou Davi. Se a gente devia estar ali, se a gente devia estar associado a Aquis, se a gente devia estar lutando aquela guerra. Nenhum deles nunca questionou Davi por coisa nenhuma que ele decidiu. Mas a gente sempre cobra quando as coisas dão errado. Quando a coisa dá errado, aí a gente começa a cobrar. Começa a cobrar para ver quem é o culpado, e a gente quer achar um culpado. Davi estava em risco de vida, queriam apedrejá-lo por causa da sua ausência. Ausência, irmãos, é um assunto sério. Pensa comigo, aonde eu tenho sido ausente? Em que área da minha vida eu não tenho dado a devida atenção? Na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, na minha vida espiritual. Aonde eu tenho sido ausente? Porque as consequências, elas são terríveis. Risco de vida, diz a Bíblia aqui, para Davi. E para dar a volta por cima, não é como se diz, o que Davi fez foi se reanimar no Senhor. E essa é a única saída, se o pior já aconteceu. Se o pior já aconteceu, se a família já se perdeu, se o inimigo já entrou, se o ladrão já levou, se a vida já foi destruída, tem duas opções. Ou você desiste de tudo e aí acabou, pede a morte, ou você faz como Davi, se reanima no Senhor. Porque se você se reanimar no Senhor, você ainda pode ir lá e conquistar tudo aquilo que o inimigo roubou. Que foi isso que aconteceu com Davi. Ele tinha todos os motivos para entrar em depressão. É ou não é? Todo mundo contra mim, meus homens querendo me matar, minha mulher e meus filhos roubados, levados, sei lá para onde. Perdi minha casa, todos os meus bens. E até os meus amigos agora querem a minha cabeça. É para ele se internar lá e morrer de depressão, acabou com a vida. Pode me matar, já não ligo mais para nada. Mas não, ele se reanimou no Senhor. E aí ele foi atrás. Ele foi atrás de tudo aquilo que o inimigo roubou, porque ele se reanimou. Então, duas coisas para nós nessa mensagem. Primeiro, não se ausente. Evite o mal antes que ele aconteça. Mas se o mal já aconteceu, não desanime. Não desanime. Vá atrás. Reanime-se no Senhor e vá atrás do que você perdeu. Ainda tem esperança. Está vivo? Aquele ditado velho do mundo. Enquanto há vida, há esperança. Está vivo ainda? Tem esperança. Ah, o casamento acabou, corre atrás. Ah, o filho se desviou, corre atrás. Ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Reanime-se no Senhor, conserte os seus erros, reconheça o seu pecado, se arrependa diante de Deus e vá atrás. Reanime-se no Senhor e vá buscar, porque ainda pode acontecer. Ainda pode ter jeito, irmão. O que você não pode é se afastar de Deus. Isso você não pode. Você pode tirar férias, você pode passear, você pode fazer tudo, só não pode se afastar do Senhor. Você só não pode é se afastar da presença de Deus. É muito mais fácil perder o rumo quando a gente se acha num território estranho, que a gente não conhece, num lugar que a gente não sabe como é. Então há um caminho que você já conhece, é nesse caminho que você tem que andar. Não vá se aventurar por aí em outros caminhos. Esses caminhos só vão levar à morte e à destruição. Busque a Deus e faça como disse aqui a Bíblia, Davi se reanimou no Senhor. Eu espero que Deus reanime o teu coração hoje. Primeiro te alerte, não se ausente. E se aconteceu, que Ele reanime você. Amém? Vamos orar? Louvado seja Deus. Eu quero orar por você. Por você que, quem sabe, precisa essa manhã se reanimar no Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida, quero pedir aos pastores que imponham as mãos sobre você. Você precisa de se reanimar no Senhor. Você precisa de um ânimo novo na presença de Deus. Deus quer abençoar você essa manhã, para que você vá buscar tudo aquilo que perdeu, para que você vá atrás, para que você corra atrás do tempo perdido. Quer se reanimar, Deus é que faz o milagre. Nós só vamos orar, mas quem vai te abençoar é o Senhor. Amém? Quem vai abençoar a sua vida é o Senhor. Ele só quer ver a sua disposição. Eu quero me reanimar. Eu quero agora acabar o tempo da ausência e começar o tempo da presença.
E é na tua presença, Senhor, que eu quero estar a maior parte do tempo. É na presença de Deus que eu quero ocupar a maior parte da minha vida. Eu não quero mais estar ausente. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece meus irmãos, Pai. Reanima cada um no Senhor. Reanima no Senhor para que eles possam buscar tudo aquilo que o inimigo levou na força que Deus supre, Pai. Na força do Senhor sobre essas vidas, meu Deus. Que eles venham reconquistar aquilo que o inimigo roubou, espoliou, que não era dele por direito, mas que por alguma falha, por alguma razão, por alguma ausência, o inimigo penetrou, por alguma falta de vigilância ele levou, mas agora tudo será diferente, Pai. Porque os irmãos estão se reanimando no Senhor, eu creio. Pelo poder do Espírito Santo, eu creio que há um ânimo novo na vida dos meus irmãos, para buscarem ao Senhor cada vez mais, para estarem na Tua presença cada vez mais, para não se ausentarem mais do lar, do trabalho, da igreja, de todas as áreas importantes da vida, para que eles possam ser revestidos de graça, de poder, para enfrentar a luta e trazer de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Assim como foi com Davi, eu te peço, seja com ele, Senhor. Os abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença,
estar, Senhor. Em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Precisamos, Senhor, dessa presença em nossa vida.